mexe com todo mundo: o estudo da existência de vida após a morte. E para isso, ele coleciona depoimentos de pessoas que estiveram em estado de coma ou que sofreram parada cardíaca e morreram clinicamente. Ele é o Dr. Kenneth Ring, professor de psicologia da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Atualmente, o Dr. Ring comanda a Associação Internacional de Estudos sobre Fronteira da Morte. Nesse momento, ele participa de um seminário sobre esse tema num centro de estudos nas montanhas entre Los Angeles e São Francisco. O Dr. Ring diz que cerca de 8 milhões de americanos já tiveram a percepção de estar próximos da fronteira da morte. Aqui no Brasil também já estão sendo estudados casos semelhantes. E você vai ver agora 3 depoimentos impressionantes de pessoas que passaram por essa experiência. Uma delas é norte-americana e as outras 2 são brasileiras. Para começar, o professor Inácio da Silva Teles, 68 anos, catedrático de Ciências Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Durante uma operação de rim, ele sofreu o que os médicos chamam de morte clínica. Isto é, a pressão dele chegou a 0 e o coração parou. Antes que o cérebro fosse atingido, o professor Inácio foi reanimado pelos médicos, mas ficou 3 dias em estado de coma. E nesse período, era um homem sobrevivendo como se fosse um morto-vivo. Mas o que uma pessoa sente, se é que sente alguma coisa, quando está em estado de coma, na fronteira com a morte? O professor Inácio conta que durante os 3 dias que ficou em coma, ele fez uma verdadeira viagem. Percorreu mentalmente todas as fases de sua própria vida, desde os tempos de criança. Naqueles dias em que esteve bem perto da morte, a mente dele estava mais viva do que nunca. Eu via claramente tudo à minha volta com os olhos fechados, mas via perfeitamente tudo que estava acontecendo à minha volta. Quer dizer, o senhor via o quarto? Via o quarto, via as pessoas, sabia quem estava ali. E quando vinha tirar pressão, e tiravam pressão a cada instante, eu sabia quanto estava de pressão, eu sabia. Eu via as pessoas e via o pensamento das pessoas. Eu entendia perfeitamente o que cada um estava pensando, o que cada um estava sentindo. Eu dizia, não, vai ver que estou delirando, né? Porque tomei aquela anestesia tão forte, vai ver que estou delirando, tudo isso é pura imaginação. Então eu vou fazer um teste. O teste, comecei a fazer cálculos matemáticos mentais. E eu vi que estava fazendo cálculos com uma facilidade, com uma rapidez incrível. Mas que coisa estranha. Então, eu preciso arranjar mais cálculos. Que cálculos posso imaginar? Então, comecei a me lembrar de cálculos, de problemas matemáticos que eu tinha, que eram propostos no tempo de ginásio, quando eu estudava, só estudei aritmética em ginásio. Os cálculos todos de matemática que o professor propunha no quadro negro, eu comecei a me lembrar perfeitamente. Mas que coisa estranha, como é que eu me lembro daquilo tão claramente? Hoje, nesta entrevista, é a primeira vez na minha vida que eu falo assim abertamente essas coisas que me aconteceram. Porque eu sou professor universitário. Eu gosto de falar de coisas que eu posso comprovar. E essas coisas eu não posso comprovar. Vocês acreditem se quiser. Eu não vou falar com os médicos sobre essas coisas, porque eles nem ficam sorrindo, caçoando, né? Então eu não falo dessas coisas. Mas eu faço um apelo para os médicos. Aproveito esta oportunidade, este programa para dizer... Por favor, quando uma pessoa está inconsciente, um cliente seu estiver inconsciente, está aparentemente inconsciente, mas talvez esteja muito consciente. E muito possivelmente está ouvindo perfeitamente tudo que vocês dizem perto deles. Tome cuidado com as palavras que vocês proferem ao lado de uma pessoa que está aparentemente consciente. A pessoa está ouvindo. Agora, o depoimento do coreógrafo e professor de expressão corporal Klaus Viana, ganhador de um prêmio Molière. A viagem de Klaus à fronteira da morte começou com um violento infarto, seguido de parada cardíaca. Por sorte, ele foi socorrido imediatamente e reanimado graças a uma massagem cardíaca. Depois disso, passou 20 dias em estado de coma no hospital. Para Klaus, foi uma longa viagem que ele jamais poderá esquecer. O primeiro impulso foi exatamente quando a primeira sensação foi, assim, num minuto, assim, numa fração de segundo, muito tumultuada, apareceram todas as mortes anteriores que a gente já teve, as quedas, as coisas de criança, mas um resumo quase sua vida. E após esse resumo, então, uma sensação muito forte de sucção, como se eu estivesse sendo sugado, da ponta da cabeça à ponta dos pés. E essa coisa foi uma fase muito dolorida. Ultrapassada essa fase, veio uma sensação muito boa de flutuação, sensação de que eu estava flutuando no ar. E eu, então, via embaixo o meu corpo, eu via o médico debruçado em mim, e via minha mulher, meu filho chorando.
e a sensação de presença e um bem-estar muito grande. Na assistência, de novo, começou a viagem, que é sempre um caminho. Eu sempre, desde pequeno, eu sonho com uma estrada. Essa estrada já me é muito familiar, mas eu nunca consegui ultrapassar uma certa fase dela, por mais que eu caminhasse. E nessa vez, nessa noite, na assistência, eu realmente consegui ir além. E esse além era uma subida em que tinham 2 mosteiros no alto do morro, e eu tinha que escolher, tinha um da direita e da esquerda. Eu já sabia que era o da esquerda, que era o meu destino. E quando eu abri a porta, eu senti, tinha uma mesa redonda em que a sensação, a situação era como se fossem monges estivessem em volta de uma mesa, ceando, uma refeição qualquer. E eu dei a volta quando entrei, ninguém me olhou e eu continuei em volta, quando de repente apareceu um lugar nessa mesa e um convite que eu sentasse. Eu não sei de quem vinha o convite, e eu me sentei e ouvi uma voz que dizia: você há muito tempo se questiona e pergunta por essas coisas todas. Agora chegou a hora em que você vai ver tudo isso que você queria ver, essa sua curiosidade. Eu sei que eu fiquei sabendo tudo que eu queria saber, todas essas coisas entre o céu e a terra, né? O ar e o chão, a terra. Então, esse aprofundamento do processo eu tinha conseguido. Agora eu fui perdendo à medida que eu ia voltando, meu corpo ia voltando, tomando vida. Existem muitas coincidências nos depoimentos das pessoas que estiveram na fronteira da morte. Por exemplo, quase todas elas contam que flutuaram no ar, que viram luzes e túneis, e que se lembraram de fatos ocorridos há muitos e muitos anos. Mas afinal, haveria alguma coisa de sobrenatural, alguma premonição, alguma adivinhação nessas visões que as pessoas têm quando passam pela fronteira da morte? Para os espíritas, os espiritualistas, os esotéricos, sim. Para eles, essas visões seriam uma pequena amostra do que é o outro mundo, a outra dimensão, o outro estágio. Mas muita gente não pensa assim. O psiquiatra Paulo Gaudêncio acha que não há nada de sobrenatural nas visões dos doentes em estado de coma. Esses fenômenos todos que ocorrem com uma pessoa quando ela está próxima da morte têm explicação do ponto de vista psiquiátrico e psicológico. Ocorre isto frequentemente quando a pessoa está numa cirurgia, por exemplo. Então ela está sob a ação de drogas que trazem alterações bioquímicas cerebrais muito intensas e que servem de explicação para tudo isto. Em outra situação, mesmo quando a pessoa não está sob a ação de drogas, o impacto emocional, o estresse que a pessoa está vivendo, desencadeia também uma alteração bioquímica extremamente intensa e capaz de explicar todos esses fenômenos. Na opinião do psicólogo americano Kenneth Ring, considerado uma das maiores autoridades mundiais no assunto, a teoria do Dr. Paulo Gaudêncio explica apenas parcialmente o mistério da fronteira da morte. Isto porque, segundo o professor Ring, as próprias pessoas que viveram a experiência garantem que, quando estavam doentes, podiam distinguir perfeitamente as alucinações das viagens à fronteira da morte. É o Dr. Ring quem conta. Quando uma pessoa chega perto da fronteira da morte, descreve uma experiência profunda e quase sempre muito parecida. Ela sente uma grande sensação de bem-estar e uma paz extrema. Sente também que está separada do corpo físico, viajando por um túnel, e que no fim desse túnel existem luzes amareladas ou brancas. A pessoa chega a essas luzes com um sentimento total de amor, de paz e perfeição. Às vezes, ela vê também tudo o que aconteceu na vida dela passar diante dos olhos rapidamente. Mas por que será que essas experiências acontecem mais hoje em dia do que antigamente? O professor Ring explica. Parece que é porque hoje em dia existem mais recursos médicos, como a reanimação cardiopulmonar. No passado, quando as pessoas sofriam uma parada cardíaca ou entravam em coma, elas acabavam morrendo mesmo e não podiam relatar possíveis experiências que tivessem vivido. Acho que é por isso que cada vez mais nós recebemos tantas cartas do mundo inteiro descrevendo esse tipo de experiência. Realmente, recebemos milhões de cartas sobre isso. E a religiosidade das pessoas? Será que isso influi nas experiências da viagem à fronteira da morte? A resposta, baseada em vários estudos, é não.
diz o professor Ring. Pessoas que não acreditam em nenhum Deus têm a mesma possibilidade de ter essa experiência que uma pessoa religiosa. Apenas uma diferença. Se você é religioso, a sua reação depois vai ser diferente, assim como a sua interpretação. Mas a possibilidade de viver a experiência não é relacionada com a religião. Agora, um outro depoimento de alguém que esteve na fronteira da morte. Esta é Diane Morrissey, uma dona de casa norte-americana. Por causa de um acidente doméstico, um violento choque elétrico, Diane desmaiou e ficou entre a vida e a morte. Ela foi encontrada assim no chão, inconsciente. Levada para um hospital, os médicos, logo no primeiro exame, disseram que ela estava morta. Um segundo exame mostrou que não. Diane havia sofrido uma parada cardíaca. Só que os médicos que lutavam para salvar Diane jamais poderiam imaginar que ela própria também estava participando daquela luta pela sobrevivência. Vejam só o depoimento de Diane sobre os momentos que se seguiram ao choque elétrico que ela levou. Olhando para frente, já desacordada, eu percebi que podia ver o meu próprio corpo caído no chão. Eu sabia que era eu mesma que estava caída ali. E o mais incrível é que tentei chamar alguém para me ajudar. Ou melhor, para ajudar a Diane, que estava ali no chão completamente inconsciente. Por mais estranho que possa parecer, naquele momento éramos duas pessoas. De repente, eu estava na cozinha querendo pegar o telefone, mas não conseguia. Andei então por toda a casa, até que vi pela janela um homem passando na rua. Fui até lá, coloquei a mão no ombro direito dele e falei: "Você pode me ouvir? Preciso de ajuda." O homem parecia não me escutar. E naquele momento senti medo. Resolvi então voltar para casa. Foi quando notei que meus pés não estavam no chão. Continuei percorrendo a casa, mas meu corpo atravessava os objetos. Minhas pernas passavam por dentro da mesinha da sala. Em certo momento reparei que estava vestida com uma espécie de roupa branca, mas eu antes não estava com ela. Não sei de onde veio. Logo depois comecei a atravessar um túnel, mas não tinha nenhuma concepção de tempo e espaço. Estava tudo muito escuro e eu senti uma enorme tristeza porque o meu corpo estava morrendo. De repente, entrei em um outro túnel. Este era mais claro. Havia umas luzes nas partes laterais, mas eu não conseguia distinguir exatamente de onde saíam as luzes. Via também uma enorme cama e lá estava o meu corpo. Acho que neste momento senti que não iria mais morrer. Tudo aquilo não era um sonho, prossegue Diane. Era real. Estava mesmo acontecendo comigo. E eu estava consciente de cada átomo que já tinha existido, de onde estava cada pessoa no universo, de quando nasceriam e morreriam. Uma percepção incrível de tudo que já havia sido criado e tudo o que iria acontecer. Hoje em dia, o sentido desse conhecimento me assusta, mas naquele momento foi a experiência mais natural possível. Eu estava totalmente consciente de que quando morremos, tomamos aquela forma de vida que eu vivi naquele momento. Vocês viram nos depoimentos das pessoas que conheceram a fronteira da morte e na entrevista do Dr. Kenneth Ring que existem muitas coincidências importantes em quase todas essas experiências. As pessoas que passaram por isso contam que perderam o medo da morte. Mas muito mais importante ainda é que elas afirmam ter mudado o conceito de viver, passando a ter muito mais amor à vida, paz interior, menos egoísmo e um sentimento muito maior, muito mais forte de solidariedade.